Os seus pensamentos estão criando a sua vida. Se você não aprender a controlá-los, eles vão controlar você, todos os dias, em silêncio. A mente humana é uma máquina ativa. Produz entre 60 a 80 mil pensamentos por dia. E o mais assustador, a maioria deles é exatamente igual aos que você teve ontem. São pensamentos automáticos, repetitivos, geralmente negativos ou limitantes. E cada um deles está moldando em detalhes a sua realidade. Quando você acorda pensando que o dia será difícil, quando olha no espelho e diz a si mesmo que não está pronto, quando encara uma oportunidade e imediatamente pensa, não é, para mim. Tudo isso são comandos silenciosos que o seu cérebro está obedecendo sem questionar. A sua mente acredita em tudo que você repete para ela com consistência. E com o tempo, ela começa a transformar esses pensamentos em sentimentos. Esses sentimentos moldam suas atitudes, e essas atitudes definem os seus resultados. Este vídeo não é sobre pensamento positivo ingênuo. Não é sobre dizer que vai dar certo sem agir. É sobre entender, de forma consciente, como sua mente funciona. Como um simples pensamento pode criar uma cadeia de reações emocionais e comportamentais que constroem ou destroem o seu futuro. Dominar os pensamentos é mais do que um conceito espiritual ou filosófico. É uma habilidade. E como toda habilidade, pode ser treinada, pode ser desenvolvida, pode se tornar sua arma mais poderosa. E é exatamente isso que você vai descobrir agora. Como usar a sua própria mente como aliada. Como plantar ideias novas, saudáveis e construtivas. Como perceber os padrões negativos e substituí-los. Como transformar seus pensamentos. E com eles, transformar a sua realidade. Tudo na sua vida começa com um pensamento. Mas o pensamento por si só não para ali. Ele se transforma. Primeiro em sentimento, depois em comportamento. E por fim, em resultado. Esse é o ciclo do pensamento. Um ciclo poderoso e perigoso, dependendo do que você estiver pensando. Imagine o seguinte: você acorda e pensa que não é bom o bastante. Esse pensamento gera um sentimento de insegurança, talvez até ansiedade. Com esse sentimento, você evita desafios, deixa de tentar algo novo, adia decisões. O seu comportamento começa a refletir exatamente aquilo que você pensou. E o resultado disso? Um dia ruim, oportunidades perdidas e o reforço mental de que, de fato, você não é bom o bastante. Agora veja como isso se torna um ciclo. Esse resultado reforça o pensamento inicial. O cérebro registra que, quando penso assim, acerto. E no dia seguinte, lá está o mesmo pensamento de novo. Isso se repete, se aprofunda, se automatiza. E com o tempo, não parece mais um pensamento. Parece você. Mas não é você. É um ciclo mental inconsciente que está operando em segundo plano. A boa notícia? Ciclos podem ser interrompidos. Você pode parar e dizer: esse pensamento está me ajudando, ou me afundando. Você pode inserir uma nova ideia no meio desse processo. Pode escolher um novo pensamento, que gera um novo sentimento, que impulsiona uma nova ação. E com isso, cria um novo resultado. É como reescrever uma equação mental. Dominar os pensamentos é isso. Aprender a observar o que você pensa antes de agir. Ter coragem de questionar. E plantar ideias diferentes. Porque pensamentos conscientes dirigidos e repetidos têm o poder de quebrar até os padrões mais antigos. E quando isso acontece, a sua vida começa a mudar. Grande parte do que você pensa hoje não é realmente seu. São pensamentos automáticos, programações mentais que você recebeu ao longo da vida, da sua família, da escola, das experiências dolorosas, da religião, da cultura, de tudo que você ouviu e viveu. Cada uma dessas influências foi plantando crenças. E hoje, essas crenças rodam como um programa invisível dentro da sua mente, sem que você perceba. Quando você diz para si mesmo: eu não sou bom o bastante, isso não é para mim. Eu nunca consigo terminar nada.
Essas frases não são a sua verdade. São gravações. Frases que talvez você tenha escutado na infância, em momentos de dor, ou em ambientes onde seu valor não foi reconhecido. Mas elas continuam ali, sendo reproduzidas em looping dentro da sua cabeça, sabotando suas decisões, suas oportunidades e a forma como você se enxerga. Napoleon Hill dizia que precisamos reeducar o nosso subconsciente, porque é lá que mora o verdadeiro poder. É no subconsciente que essas crenças antigas se escondem e atuam. E para reeducar esse nível profundo da mente, precisamos de duas coisas: atenção plena e repetição dirigida. Atenção plena é quando você se observa, quando começa a perceber o que pensa, em vez de apenas reagir. É quando você reconhece um pensamento limitante assim que ele aparece e não o aceita como verdade absoluta. Repetição dirigida é o antídoto. É quando você decide de forma consciente repetir novas ideias, novas afirmações, novos conceitos, e faz isso todos os dias até que o novo padrão substitua o antigo. É assim que você começa a dominar sua mente, enxergando o que antes passava despercebido e substituindo o velho pelo novo. Não de forma mágica, mas prática. E com o tempo, os pensamentos que antes te limitavam vão perdendo força, e no lugar deles, surgem pensamentos que te fortalecem, te impulsionam e constroem uma nova versão de você mesmo. A reprogramação mental começa com um princípio simples, mas poderoso. A mente aprende por repetição. O que você repete todos os dias se transforma em crença. E a crença se torna o filtro pelo qual você enxerga tudo: as pessoas, as situações, o futuro e, principalmente, a si mesmo. Se você repete para si mesmo, consciente ou inconscientemente, que não é capaz, que tem azar, que a vida é difícil, então sua mente vai trabalhar para confirmar isso todos os dias. É como colocar óculos com lentes escuras. Tudo à sua volta passa a parecer sombrio, mesmo quando há luz. Mas a boa notícia é que você pode trocar essas lentes. A ferramenta mais poderosa para isso se chama autossugestão. Ela é a prática de afirmar, com convicção e regularidade, pensamentos que você deseja internalizar. Frases como: eu sou disciplinado, eu termino o que começo, eu sou digno de vencer, eu sou forte, calmo e focado. Simples? Sim. Mas incrivelmente eficaz, desde que acompanhadas de emoção e intenção. Repetir frases no piloto automático, como se fossem um mantra vazio, não funciona. A chave é envolver sentimento. É visualizar enquanto afirma. É falar com o corpo presente, com o olhar firme, com a voz carregada de certeza. Quando você faz isso, seu cérebro ativa regiões ligadas à realidade e começa a aceitar o que está sendo dito como verdadeiro. E há algo ainda mais poderoso. O cérebro não distingue o que é real do que é intensamente imaginado. Se você se vê, com frequência e clareza, vivendo a vida que deseja, seu cérebro começa a se adaptar a essa imagem. Suas decisões mudam, seu foco muda, sua energia muda. Essa é a essência da reprogramação mental. Escolher o que pensar todos os dias, repetir com convicção, visualizar com intensidade e acreditar que, mesmo que ainda não seja verdade, está a caminho de se tornar. Porque no mundo mental, tudo começa como ideia, e tudo que se torna realidade antes foi uma crença repetida vezes o suficiente. Você não atrai o que deseja, você atrai o que você é. Essa é uma das verdades mais duras e mais libertadoras que existem. Desejar algo não significa que você está pronto para recebê-lo. O universo, a vida, a realidade respondem à sua identidade, não às suas intenções. E a sua identidade é moldada pelos pensamentos que você mantém, dia após dia. Se você pensa como vítima, age como vítima. Reage como alguém sem poder, sem escolha.
Seus comportamentos refletem escassez, medo e autossabotagem. Mas se você começa a pensar como um líder, começa a tomar decisões diferentes. Passa a agir com mais firmeza. A sua postura muda, sua comunicação muda, suas prioridades mudam. E tudo isso começa com o pensamento. Identidade não é algo fixo. Você não nasceu com uma identidade eterna. Ela é moldada, construída, e o tempo, todo reforçada pelos pensamentos que você alimenta. Por isso, mais importante do que mudar seu ambiente externo, é mudar sua identidade interna. Você precisa se tornar na mente aquilo que deseja ser no mundo real. Então pare agora e se pergunte: quem eu quero ser? Que tipo de pessoa vive a vida que eu desejo? Como ela pensa? Como ela se enxerga? Quais frases ela repete para si mesma todos os dias? A resposta a essas perguntas é o mapa. E os pensamentos que essa pessoa teria são as sementes. Comece a plantar essas ideias na sua mente. Acorde todos os dias e se alimente da identidade que você quer assumir. E mesmo que no começo pareça estranho, falso ou exagerado, persista, porque a mente aprende com repetição e o corpo acompanha a mente. Você quer uma vida nova? Crie uma identidade nova, uma que seja compatível com o futuro que você deseja, porque o mundo à sua volta vai começar a tratar você de acordo com quem você acredita ser. Pensar positivo, por si só, não é suficiente. Não basta repetir frases bonitas enquanto o seu subconsciente está sendo comandado por pensamentos sabotadores. Para transformar a sua realidade, você precisa identificar e quebrar os padrões mentais negativos que estão enraizados aí dentro. Aqueles pensamentos que surgem de forma automática, quase invisível, mas que te travam todos os dias. Quantas vezes você já pensou: eu não consigo, isso não é para mim, eu sempre desisto, nada dá certo? Essas frases, mesmo que breves, têm um impacto profundo. Elas não apenas criam emoção negativa. Elas moldam seu comportamento, minam sua confiança e validam uma identidade fraca, inferior à sua verdadeira capacidade. O primeiro passo para quebrar esses padrões é perceber. A maioria das pessoas nem se dá conta do que está pensando. Elas reagem, agem no automático, vivem sendo guiadas por uma mente que nunca observaram de verdade. Por isso, pratique a técnica simples e poderosa. Pense, pause, substitua, pense. Quando um pensamento negativo surgir, identifique-o. Dê nome a ele. Reconheça-o sem medo. Pause. Não reaja. Respire. Crie um espaço entre o pensamento e a ação. Substitua. Troque esse pensamento por outro mais poderoso, mais alinhado com quem você quer ser. Exemplo. Ao pensar: eu sempre desisto, pare e diga: isso não é mais verdade. Eu estou me tornando uma pessoa persistente. Ou, eu não consigo aprender isso, vira: eu estou aprendendo todos os dias e ficando melhor. É assim que se reescreve a própria mente, um pensamento por vez. Não é mágica, é recondicionamento. Você está treinando o cérebro para operar num novo padrão. E quanto mais você pratica, mais natural isso se torna. Com o tempo, os pensamentos negativos perdem força. Eles podem até surgir, mas você não os alimenta mais. E uma mente que não alimenta sabotagem começa, finalmente, a construir liberdade. A sua realidade externa é um reflexo direto da sua realidade interna. O que você vive, sente e atrai começa primeiro como interpretação. A mente não reage aos fatos. Ela reage ao significado que você dá a eles. Duas pessoas podem passar pela mesma situação e tirar conclusões completamente diferentes, simplesmente porque os filtros mentais delas são diferentes. Você pode ser demitido e pensar: sou um fracasso, ninguém me quer. Ou pensar: essa é a chance de buscar algo melhor, de me reinventar. A diferença entre uma vida de estagnação
E uma vida de crescimento está exatamente aí, na forma como você pensa sobre o que acontece com você. Por isso, construir uma nova realidade começa com um novo nível de consciência, com a decisão de não aceitar mais os velhos padrões mentais como verdades absolutas. É você assumir o papel de autor da sua própria história, em vez de apenas reagir como coadjuvante. E tudo isso exige prática, exige disciplina para prestar atenção, para parar e se perguntar várias vezes ao dia: isso que eu estou pensando me aproxima da vida que eu quero, ou me afasta? Se afasta, mude. Se aproxima, repita. Fortaleça. A mente é um jardim. Os pensamentos são as sementes. E você é o jardineiro. Não adianta querer colher abundância se você planta dúvida. Não adianta esperar coragem se você cultiva medo. A realidade que você quer só vai florescer quando você estiver disposto a arrancar as ervas daninhas. E isso exige esforço, presença e escolha. Então a pergunta final desse trecho é simples, mas profunda. O que você tem plantado dentro da sua mente todos os dias? Porque o que você cultiva em silêncio será, inevitavelmente, o que você vai colher em voz alta na sua vida. Dominar os seus pensamentos não é algo que acontece de um dia para o outro. Não é um botão que você aperta e, de repente, sua mente se torna um templo de paz e poder. É uma prática, um exercício diário, um processo de cair e levantar, de esquecer e lembrar, de ser vencido por padrões antigos. E mesmo assim, escolher continuar. Você vai falhar. Vai pensar coisas que não quer. Vai ser puxado de volta para pensamentos antigos, automáticos, negativos. Mas o que define a sua transformação não é a perfeição. É a persistência. É a sua capacidade de perceber quando caiu. E se levantar mais rápido, mais consciente, mais firme. O mundo lá fora pode não mudar. As circunstâncias, os desafios, as pessoas, tudo isso pode permanecer o mesmo por um tempo. Mas quando você muda por dentro, a forma como você responde ao mundo muda. E com isso, o mundo começa a responder diferente a você. Essa é a chave. A realidade que você está vivendo hoje é reflexo dos pensamentos que você alimentou ontem. Cada escolha, cada palavra, cada ação, tudo nasceu primeiro em um pensamento. E se você quer mudar o amanhã, precisa começar agora a pensar como quem já venceu, como quem já é dono da própria mente, como quem já decidiu que não vai mais ser escravo de padrões que não o servem. Você não precisa ser perfeito. Só precisa ser consciente. Porque uma mente desperta, mesmo em silêncio, vale mais do que 1000 dias de pensamentos cegos. Então, repita para si mesmo: eu escolho o que penso. Eu escolho o que sinto. Eu escolho quem eu me torno. E continue. Um pensamento por vez, um dia por vez, uma nova realidade por vez. Inscreva-se no canal Mente Milionária. Novos vídeos todos os dias.